Shalom! Você vai aprender agora a conjugação do verbo hebraico. Enfatizamos o pretérito perfeito ou o passado simples. De modo geral, o verbo hebraico no passado é conhecido como katal, que você pode ver aqui no quadro. O que isso significa? Que estamos falando dos verbos que têm 3 consoantes na raiz e a vogal temática A na sua conjugação. Veja só, Kof, Tet, Lamed, 3 consoantes e a vogal A, como vogal temática. Com esse único verbo que você vai aprender agora, você será capaz de conjugar qualquer verbo regular da Bíblia hebraica e reconhecerá a terminação verbal do katal até mesmo nos verbos irregulares, porque a terminação é uma só para todos os verbos, sejam eles regulares ou irregulares. No português temos diferentes formas para indicar o passado. No hebraico é uma única forma para todos os passados. Nesse assunto, o hebraico é muito mais simples que o português. Veja o exemplo do verbo estudar na primeira pessoa dos diferentes passados em português. Eu estudei, pretérito perfeito. Eu estudava, pretérito imperfeito. Eu estudara, pretérito mais que perfeito. Eu estudaria, futuro do pretérito. Se eu estudasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Só aqui temos 5 formas de pretéritos no português. E para todas as pessoas, conjugando tudo. Se fosse em hebraico, teríamos apenas uma forma para tudo. Você vai aprender também a distinguir um verbo regular de um verbo irregular. O tempo verbal hebraico não é rígido como em português. Para traduzi-lo, você precisa estar atento ao contexto. Em um primeiro momento, traduziremos o katal pelo pretérito perfeito. Na próxima aula, veremos outras possibilidades de tradução para o katal. Se fosse pedido a você em um exercício em português para indicar o tempo verbal de viajo, viajei e viajarei, o que você responderia quanto ao tempo verbal das 3 possibilidades apresentadas? Que viajo está conjugado no tempo presente, viajei no passado e viajarei no futuro, não é isso? E se nós colocássemos o seguinte contexto: viajo semana que vem para Israel. Por causa do contexto, o verbo viajar, apesar de conjugado no presente, se torna futuro, não é verdade? Veja que até em português o tempo verbal pode depender do contexto. Em hebraico, o contexto deve ser levado em conta sempre. Uma das características do verbo hebraico é que normalmente o seu radical, o shoresh em hebraico, possui 3 consoantes. Por exemplo, o verbo lamad. Lamad, que você pode ver aqui no quadro, ele estudou, ele aprendeu. Também o verbo mashal, ele governou. Como saber se um verbo é regular ou irregular? A forma da raiz vai dizer se um verbo é regular ou irregular. O verbo lamad, por exemplo, ele é regular, porque ele se encontra na terceira pessoa masculina do singular do katal. Ele estudou, ele aprendeu. Por que ele é regular? Porque não tem gutural na raiz. Você deve se lembrar das guturais. Aleph, Re, Het, Ein, Resh. Também na raiz de lamad não tem nenhuma consoante do mnemônico ruína. É um mnemônico que eu também criei. Você pode ver aqui no quadro. Ruína, ruína. Se tiver no verbo, na sua raiz, qualquer uma dessas consoantes da palavra ruína, ele é considerado um verbo fraco ou um verbo irregular. Também esse verbo não tem 2 consoantes repetidas, a segunda e a terceira. Por exemplo, se a última consoante de lamad fosse mem, aí nós teríamos um verbo irregular, porque teríamos 2 mem, 2 consoantes iguais, a segunda e a terceira iguais. Se for a primeira e a segunda, não tem problema, mas a segunda e a terceira da raiz, se elas forem iguais, é considerado um verbo irregular. Por exemplo, o verbo savav, são 2 vet, savav. Ele rodeou, ele circundou. Por isso, savav é um verbo fraco, um verbo irregular.
Em qualquer um desses casos, portanto, gutural na raiz, segunda consoante repetida ou qualquer consoante da palavra ruína, temos um verbo irregular. Diferente disso, o verbo é classificado como regular. Como disse antes, lamad está na terceira pessoa masculino singular do catal. É a terceira pessoa que indica a raiz ou o radical do verbo. E é assim também que encontramos no dicionário. Em português, encontramos os verbos na terminação ar, ir. A gente chama isso de infinitivo. Em hebraico, quando você abre um dicionário, você encontra o verbo na terceira pessoa masculino singular do catal. As três consoantes, com vogal ou sem vogal, depende do dicionário, porém não no infinitivo. Para conjugar um verbo no catal, basta você acrescentar sufixos à raiz. Portanto, o catal é caracterizado por sufixos. Somente uma pessoa não tem sufixo. Qual que é? Aquela que mostra a raiz, exatamente a terceira pessoa masculino singular. Por ser um verbo regular, o radical de lamad, ele estudou, ele aprendeu, estará em todas as pessoas. E aí você apenas acrescenta os sufixos. Vamos conjugar então esse verbo, o verbo lamad? Lamad tem lamed, mem, dalet. Então você já pode colocar a letra lamed, a mem e a dalet em todas as pessoas. Eu, tu, ele, eu, tu, ela. Nós, vós, eles, nós, vós, elas. Porque ele é um verbo regular, não vai mudar nenhuma consoante. Não vai cair, né, como a palavra ruína. Geralmente esse mnemônico indica consoantes que podem cair numa conjugação verbal. Essas consoantes lamed, mem e dalet aparecem em todas as pessoas, porque se trata de um verbo regular, também chamado de forte. Os sufixos estão na cor vermelha. Vamos conjugar então lamad como ele estudou. Já que significa ele estudou, ele aprendeu, vamos conjugar primeiro ele estudou. Lamadti, eu estudei. Lamadta, tu estudaste. Você estudou. Lamadet, tu estudaste, você estudou, tendo o feminino aí como receptor. Então você está falando para uma mulher. Lamad é a raiz, ele estudou. Lamedá, ela estudou. Lamadno, nós estudamos. Lemadtem, vós estudastes ou vocês estudaram. Lemadten, vós estudastes ou vocês estudaram, tendo o feminino como receptoras. Lamedu, eles ou elas estudaram. Para auxiliá-lo no domínio dos sufixos da conjugação do verbo no catal, criei uma frase chamada tia Tatá não tem tino, ou seja, tia Tatá não tem juízo. Se você guardar esse mnemônico, você guarda todos os sufixos do verbo regular em toda a Bíblia hebraica, inclusive dos verbos irregulares, já que os sufixos não mudam. O que pode mudar é a raiz, pode cair alguma consoante, especialmente da palavra ruína. Então vamos ao mnemônico, olha só, escrevi aqui no quadro. O sufixo ti, que é eu chamei de tia, ti, tia. O sufixo tá, que é tu, você masculino, eu chamei de tá. Então deu certo, tia, tá. O sufixo t, junto com o sufixo a, esse aqui é a segunda pessoa do feminino singular, tu. E aqui a é terceira pessoa feminino singular, já que a terceira do masculino singular não tem sufixo. Por isso eu tenho tia, tá, tá. Então, ti, tá, tz, a, tia, tá, tá. Nu é nós. Então, primeiro do plural. Tem eu chamei de tem. Nu tem, não tem. Tin, que é ten em hebraico, é a segunda pessoa do plural feminino. Vós, vocês. Então, aqui vós, vocês masculino, tem. Vós, vocês feminino, ten. E a terminação u, tanto para eles ou elas. Então, eu chamei nu, tem, tino. Tia, tá, num, tem, tino.
Tia Tatá não tem juízo. Ti, ta, ts, a, nu, tem, ten, u. São as terminações ou os sufixos do verbo catal, ou um verbo que em primeiro momento traduzimos como pretérito perfeito, ou passado simples. Vamos conjugar agora o mesmo verbo lamad, ele estudou, ele aprendeu, agora como eu aprendi, né? Então vamos como verbo aprender. Então, lamadti, que eu chamei de ti, ó, lamadti, eu aprendi. Lamadta, tu aprendeste. Lamadet, tu mulher aprendeste. Lamad, que é a raiz, ele aprendeu. Lamedá, ela aprendeu. Lamadnu, nós aprendemos. Lemadtem, vós aprendestes. Lemadten, vós mulheres aprendestes. E lamedu, eles ou elas aprenderam. Esse verbo é interessante, né? Que ele é estudar, aprender. A ideia é quem estuda, aprende. Então não é o professor que ensina, o professor orienta. Você, como estudante, aprende. Como que você aprende? Estudando. Então, lamad. Ele estudou, ele aprendeu. Ela estudou, ela aprendeu. Conjugue oralmente agora, no catálogo, o verbo machal. Ele governou, que está aqui, ó. Machal. Veja só, então, no lugar da kof, eu tenho lamed, posso ter a mem, qualquer consoante, inclusive a própria kof. No lugar de tet, eu tenho aqui mem e aqui shin. No lugar da lamed, eu tenho dalet no verbo lamad, mas eu tenho lamed no verbo machal, coincidiu. Então não importa, pode coincidir. Não pode coincidir as três, porque sendo as três vai ser catal mesmo. Então catal é um modelo para que você possa conjugar qualquer verbo da Bíblia hebraica. Vou pedir então que você pause o seu vídeo e conjugue o verbo machal, e aí nós vamos corrigir. Conjugou? Parabéns! Não conseguiu? Não tem problema. Faça por escrito e treine as terminações de tia, tatá, não tem tino. Vamos conferir? Veja aí na tela. Os sufixos estão na cor vermelha. Então vamos lá. Machalti, machalta, machalt, machal, machelá, machalno, mechaltem, mechalten, machelu, machelu. Para terminar nossa aula, abra ou acesse a sua Bíblia em 1 Samuel 17, 50 e 51. Acessou? O que está escrito aí? Vamos ver o que diz a NVI, verso 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Chamo a sua atenção para o verbo final, matou, e o matou. Traduzido no pretérito perfeito, matou. Matou indica em português que o gigante Golias está morto. Em hebraico, não necessariamente. Por quê? Porque o tempo verbal hebraico depende do contexto para ser traduzido. Essa é uma dificuldade do verbo em hebraico. Você precisa ficar atento ao contexto. Por que disso? Porque só tem uma forma. Tia, tatá, não tem tino. Então você só tem uma terminação para tudo. Enquanto que no português você tem pelo menos 5 diferentes terminações. Então, para traduzir para a língua portuguesa, você deve olhar sempre o contexto. Quando eu digo que em português há pelo menos 5 formas diferentes de conjugação dos verbos no passado, isso a gente não está considerando nem os verbos compostos. Então já aumenta mais outras formas, dificulta, é uma língua bem complexa a língua portuguesa. No hebraico temos essa vantagem, quer dizer, o tia, tatá, não tem tino, resolve todos os verbos da Bíblia no catálogo. Se o gigante Golias está morto, não há mais necessidade de Davi matá-lo, não é verdade? Mas o que a gente lê no verso 51 dessa mesma tradução da Bíblia, a NVI? Davi correu e se pôs de pé sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Veja que o tradutor foi feliz ao usar o tempo verbal acabou de matá-lo.
Perfeito aí. Mas deveria ter feito algo semelhante em relação ao verso 50. Traduzir é realmente uma arte, um grande desafio. No verso 50, quando diz o matou, aí atrapalhou o verso 51, a tradução. Quando disse acabou de matá-lo. Se em português matou, não tem que acabar de matar, já está morto. Mas nós louvamos a Deus por todos os tradutores da Bíblia. Se pudermos contribuir com as traduções da Bíblia, por que não? Estudar hebraico, grego e aramaico nos ajuda a ajudar. Ajudar a nós mesmos na compreensão e ajudar até na tradução das Bíblias. Guarde isto. O tempo verbal em hebraico não é rígido como em português. Para ser bem traduzido, é preciso ficar atento ao contexto. Na aula que vem, podemos ver um pouco mais sobre tradução de verbo. Chegamos ao final de nossa primeira aula do módulo 6. Até a próxima. Shalom!